O assunto da semana, inevitavelmente, é a questão do PSDB, que a gente percebe que está sendo fortemente discutida aqui no Espírito Santo e também em Brasília. E uma outra questão interessante disso é que o senador Ricardo Ferraço, ele tanto roubou os holofotes na votação que definiria o destino do Aécio Neves na quarta-feira, como também nas discussões que estão acontecendo aqui em torno do PSDB local. Eu acho que, na minha opinião, o Ricardo fez uma estratégia muito arrojada quando ele, depois de não participar da votação, né, estava em viagem a Abu Dhabi, Emirados Árabes, ele acabou adotando uma estratégia até, eu acho que para muita gente, acho que até dentro do PSDB surpreendente, que foi dizer que estava se licenciando e essa licença teve um caráter, teve um teor de falar, essa licença, tô tirando essa licença porque eu estou indignado, não aceito essa decisão, e que era uma decisão que ele já vinha questionando mesmo antes da votação. Naquela primeira consulta que houve sobre o fato do Supremo decidir ou não o futuro do Aécio, ele já tinha votado junto com a oposição que queria postergar a votação e esperar a primeira decisão do Supremo. Ele acabou desalinhando com o PSDB, ele e um outro senador, o senador de Sergipe, acho que o Amorim, né? Isso. E o Amorim, na hora H lá, ele resolveu voltar atrás e votou com os tucanos, como os tucanos queriam, que era votar pelo retorno do Aécio, mas o Ricardo, apesar de ter votado, gravou aquela mensagem surpreendente e até assim inesperada, dizendo que estava se licenciando. Disse que ia aproveitar esse momento para se aproximar dos capixabas, do eleitorado, mas isso ficou uma coisa no ar, né? Como já foi discutido em algumas matérias, foi abordado em algumas matérias, se essa realmente é se essa estratégia realmente vai funcionar como ele planejou, ou se isso pode até passar, a gente considerar um tiro no pé, né? Pode ser um tiro no pé. Desse balanço, Renato, o que você faz desse balanço, das coisas que aconteceram depois, só para completar, a recondução ou a refiliação do secretário Tassiano Neto, né? Que foi uma coisa também bastante polêmica, que gerou muita controvérsia dentro do PSDB capixaba também, que já vinha com o mal-estar da primeira tentativa de filiação do César Colnago, que acabou tendo toda aquela repercussão, e também a votação sexta-feira do Conselho de Ética sobre a legalidade do do vice-governador César Colnago acumular a vice-governadoria e o comando estadual do partido, caso ele seja realmente o escolhido para comandar o PSDB. São três temas que na verdade se unem, né? No final, então, se costuram, se interligam. O Ricardo Ferraço foi na casa dele, que foi discutido no dia 18 ainda de setembro, né? Aquela chapa que seria a chapa de consenso do Marques com o Colnago. E aí o Ricardo, quando se licencia do Senado, ele se coloca como um cara que pode vir para poder fazer essa costura do consenso. Por outro lado, essa coisa, essa pressão, né, toda essa manobra que jogou holofote sobre o Conselho de Ética do Estado, acho que as pessoas nem sabiam que isso existia, né? Um Conselho de Ética do Estado que vai e libera a candidatura, a possibilidade do Colnago disputar a eleição, mostra que o interesse do Palácio é que o Colnago comande o partido para que tenha esse controle. E assim, por mais que o vice-governador diga que não é bem assim, que vamos conversar, todo mundo sabe o que está em jogo nisso aí. O Colnago no controle do PSDB significa o PSDB no palanque do Paulo, né? E aí eu coloco uma outra questão, que puxa essa coisa do Tassiano, que deu uma confusão, uma lavanderia que durou a semana toda no PSDB, essa recondução
ou refiliação, enfim, né, do Otaciano. O Conago parece que está com muita certeza de que ele vai ser o candidato a vice-governador do Arthur em 2018, né? Porque lutando tanto pela filiação do Otaciano, ele está colocando ali o cara que ameaça, o que mais ameaça a candidatura dele a deputado federal. Porque o PSDB deve fazer, né, se manter a tradição, deve fazer um deputado federal só, e o Otaciano está correndo o Estado há quanto tempo? E o Conago, na condição de vice, né, que é um cargo de expectativa, né, e sem ter tanta efetividade nos projetos que ele coordena no Estado, sai em desvantagem numa disputa. Porque né? ele pode estar apostando em usar a escada dar certo duas vezes, porque na eleição de 2010 o Max acabou ajudando a eleger o Conago, né? Por muito pouco, mas quem puxou os votos foi o Max, e acabou sendo uma diferença pequena, mas deu certo. Mas é diferente. Mas é diferente, o Max estava fora de governo, já estava, né? A tendência é que o Otaciano o Otaciano chegue na frente, né? Exatamente. A não ser que ele que faça duas cadeiras, que eu acho difícil pela tradição, né? Não parece que isso vai acontecer. Não, até porque você tem... O PSDB na semana passada já havia falado que a questão que o PSDB tinha que olhar para dentro e olhar para si, do que queria construir, que essa briga não ia dar em nada, essas rusgas internas do Tucanato. E aí, novamente, nessa semana, a gente vê de tudo que aconteceu, o que aconteceu? Absolutamente nada. Tudo como dantes. A questão do Otaciano fica no partido. Olha, bolas, o partido ia abrir mão de um capital importante desse? Claro que não. É claro, o custo disso. Mas o custo de todas essas manobras é um custo interno, que torna ainda mais sensível a relação lá dentro. Porque a gente tem que imaginar para o eleitor está ainda desconectado da eleição. Todos esses assuntos inerentes, por exemplo, à PSDB, essas movimentações, são todas vinculadas ao mundo político. Isso é exclusivo do meio político. O eleitor ainda não está conectado nisso, mas vai passar a estar conectado. A partir do ano que vem já começa. Porque o ano que vem também é um ano atípico, com Copa do Mundo, a gente fica analisando tudo isso. E aí vou trazendo de novo essa questão do Conago. Eu acho muito cedo para o vice-governador tentar ser reconduzido a candidato a vice-governador pela coligação. Tão alto, né? Porque são duas dificuldades. Primeiro, é de ser confirmado como candidato a vice. Segundo, também uma disputa eleitoral, que não se pode considerar que o governador Paulo Artung esteja reeleito. A gente não sabe contra quem ele vai enfrentar, mas ele vai enfrentar alguém. E o governo não é unânime. Faz quanto tempo a gente não vê pesquisa de opinião aqui nesse estado? Para saber a popularidade do governo. A última que teve foi logo que ele assumiu e aponta 30%. Então, só. Então é muito complicado. A classe política está sendo... Agora, tem que considerar uma coisa. Eu também acho que é cedo, mas você vê o seguinte. A preocupação do PSDB, e isso a partir de dados de pesquisa, é porque o PSDB vê um desgaste muito grande da imagem do partido. Mesmo agora já. E comparada ao desgaste do PT e do PMDB. E tanto que o caso Aécio, jogar a boia para o Aécio foi mais pensando no partido do que no próprio Aécio. Ninguém está preocupado com o Aécio, na verdade. E é bom você trazer esse dado, que aí mostra a preocupação e como a questão nacional vai impactar no local. Porque toda essa rusga local não vai entrar na pauta do dia da população, no dia a dia do comerciante, do estudante, do trabalhador que sai cedo para trabalhar. Esses vão estar conectados nisso. Quem é do mundo político, e mais especificamente do PSDB, está. Mas a questão nacional, sim. Aí é a questão do Ricardo Ferraz. Tive a interpretação ali que eu falei, ele conseguiu achar um meio ali de tentar sair mais ou menos chamuscado da coisa toda. Porque você pega o artigo do Reinaldo Azevedo descendo o pau em cima da Rose, que é uma falta que não tem justificativa. Não tem justificativa. Só em caso de saúde. Só em caso de saúde. E mesmo assim teve gente que foi arrastada. Foi arrastada lá. Ela mesmo, a senadora já foi na votação do impeachment, ela foi de cadeira de roda lá. Então não justificaria. Essa é uma votação muito importante, porque não se tratava apenas do Aécio. Era simbólico. Tinha muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo, a autonomia das instituições. Então você tinha muita independência, harmonia, tinha muita coisa em jogo. Aí você tem o Ricardo Ferraz, que também não deveria estar em Abu Dhabi. Longe disso. Sim, com certeza. Nunca que ele poderia estar
numa missão especial em favor do empresariado. Vocês acham que qual que é o tamanho do prejuízo pro Ricardo? Então, se essa estratégia, como vocês estão dizendo, eu também acho isso pro Ricardo. É muito alto, né? É muito alto o risco, né? Porque primeiro ele coloca que está envergonhado. Eu vou me afastar porque eu estou envergonhado. Cara, se você está envergonhado, então por que você quer disputar a reeleição? Se você não concorda com o que está acontecendo lá, por que você quer voltar? Isso é um questionamento que pode chegar ao eleitor. Isso não é pra mim, né? Exatamente. Mim, né? Mas pode ser também o inverso, que quem desdenha quer comprar. Porque você tem duas interpretações disso. Você tem essa porque, poxa, para que você está fazendo tanto esforço se aproximar dos capixabas para tentar buscar uma nova eleição para o Senado, que esse é o objetivo dessa reaproximação dele com o Estado? Sim. Isso que eu não quero falar, que ele vai ter que estar colocando lá o suplente ali para dar aqueles 4 meses, como quase todos os senadores capixabas já fizeram. Não vou entrar nesse mérito falar que ainda. Que é esse vice que vai votar as reformas lá, né? Vai botar sem queimar o senador, né? Ele vai abrir mão de votar as reformas, por exemplo, uma reforma da Previdência, e vai colocar o suplente que não tem compromisso, que não teve voto. Não tem voto e não teve voto. Mas por outro lado também, esse movimento de escracho até a classe política pode vir pode encontrar ressonância naquele sentimento da população dessa repulsa à classe política. É muito complicado dizer se isso vai pegar, se não vai pegar, mas me parece uma tentativa de fazer esse discurso. E demagogia a gente vê sempre em política. A gente tem, dentro do PSDB, a gente tem o maior exemplo de demagogo, que é o Dória. O que o Dória faz? O Dória só faz isso. Gestor não é um lobista. É político? É político. Já ocupou várias funções de agente político, agente público há muito tempo. Então, e diz que não é político. Claro, vem uma família de políticos. Mas agora, né, você concorda que você está falando, o Ricardo, quando fala isso, para o Ricardo especificamente, é muito complicado. Que você está contestando o teu colega por questão de envolvimento e corrupção. E você também está respondendo inquérito na Lava Jato. Quer dizer, o Ricardo não é um cara limpinho para fazer isso. Nesse momento, pode ser que para frente ele prove e tal, ok, mas hoje ele não é. É que nem a situação que estava o Paulo Atum. Enquanto o Paulo estava lá sendo investigado, qualquer movimentação ela gerava uma suspeição que é natural. Agora o Ricardo faz isso. Depois ainda o Ricardo fala assim, não, eu me afastei porque eu não estava suportando isso. Vamos combinar, né? Se você entrou nesse jogo, ele não entrou ontem, ele conhece como funciona esse jogo, ele não é um marinheiro. Você podia até me falar, poxa, o Ricardo é senador de primeiro mandato, nunca fez política, é um cara que não era da política, que está conhecendo política agora e fica assustado. Não é o caso, não é o caso. Como teria ficado assustado o Fabiano Contarato, né, quando começou na disputa e se assustou e caiu fora, disse que se assustou. Agora, no caso, não é o caso do Ricardo, que vem de uma família que respira política. Sabe, né? Parece que o cara tá segurando um gambá há muito tempo, aí ele percebeu que tá fedendo, trocou de roupa. E depois, não adianta, o cheiro já tá 15 de dezembro volta tudo ao normal. E aí você vai falar o que também? Você vai pedir voto pro eleitor e o adversário vai cobrar. Mas quer dizer que quando tem uma dificuldade, a gente sabe que a política é assim, o jogo da política é assim. Não vamos ser românticos, é esse jogo. Então você sai, essa é a melhor estratégia? Eu acho muito difícil ele colar tudo isso dá formar uma imagem que ele consiga assim falar, olha, fiz isso. Eu acho muito difícil. É difícil, mas porque a gente pode. Eu não tenho em mente que a atitude do Ricardo não teve nada de altruísta. Não é longe disso. Mas é aquela questão, é a aposta. Porque sobrevivência, né? É o legítimo exercício de sobrevivência. Não tem jeito.